Lembra daquela brincadeira chamada telefone sem fio? Você ouvia uma coisa, falava no ouvido de uma pessoa, que falava para outra pessoa, e quando chegava no final da fila, a mensagem já estava completamente diferente. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Pois é, a gente lembrou dessa brincadeira com a distância imensa que separa um estudo científico que foi publicado alguns meses atrás e as manchetes que começaram a aparecer aqui no Brasil ontem, quando nós estamos gravando esse episódio. Um estudo em camundongos foi publicado em agosto na revista Nature. E o título era, traduzido para o português, mais ou menos assim: a realimentação de curto prazo após o jejum aumenta a proliferação de células-tronco intestinais via poliaminas. Não entendi nada. Bom, através de um telefone sem fio, isso foi mudando paulatinamente. Esse estudo foi realizado por um grupo do MIT, uma instituição de muito prestígio, o Massachusetts Institute of Technology. E o MIT fez um press release, cujo título era: Estudo revela os benefícios e desvantagens do jejum. O jejum ajuda as células-tronco intestinais a regenerar e curar lesões, mas também leva a um risco maior de câncer em camundongos, relatam pesquisadores do MIT. Então ontem, do nada, isso virou manchete no Brasil. O Globo escreveu assim: jejum intermitente. Estudo da Nature aponta casos em que a dieta é contraindicada por aumento no risco de tumores. Entenda. Pensa num telefone sem fio, pessoal. Daquele título ininteligível para o estudo aponta casos em que o jejum é contraindicado por causa do risco de câncer. E no Correio Brasiliense, o telefone sem fio gerou essa pérola: jejum intermitente pode aumentar a chance de tumores, diz estudo. Foi essa última manchete aí que uma seguidora me mostrou na rede social e aí eu comecei a desfiar esse novelo. Para a gente começar a contextualizar, eu acho que vale eu fazer a leitura para vocês do primeiro parágrafo do próprio estudo da Nature. Eu vou ler aqui bem como está lá. Uma questão crítica em medicina regenerativa é se estratégias dietéticas podem promover regeneração tecidual sem aumentar o risco de câncer. Há mais de um século tem sido relatado na literatura que intervenções de jejum, incluindo jejum de curto prazo, jejum intermitente e restrição calórica, podem estender a longevidade e melhorar a regeneração tecidual em muitas espécies. Abrindo parênteses, agora eu comentando aqui. Então vejam que o contexto é: nós temos evidências de que o jejum é uma coisa benéfica, tanto para a regeneração tecidual como para a extensão do tempo de vida em várias espécies. Fecha parênteses. Segue o texto. No entanto, ainda não foi completamente caracterizado como as células-tronco adultas contribuem para esses benefícios no organismo, dada a sua importância na regeneração tecidual, mas também na iniciação de tumores. Estudos recentes indicaram que intervenções de jejum melhoram a regeneração ou a reparação tecidual após lesões por meio de mudanças das células-tronco. Intervenções de jejum também têm sido associadas a efeitos inibitórios sobre o crescimento tumoral. Deixa eu sublinhar aqui. Intervenções de jejum também têm sido associadas a efeitos inibitórios sobre o crescimento tumoral. No entanto, segue o texto, como o jejum em si, a realimentação após o jejum ou ambos contribuem para a regeneração tecidual ou a iniciação e progressão do câncer ainda não está claro. Nesse estudo, buscamos dissecar os efeitos da realimentação após o jejum na regeneração mediada por células-tronco. Então, pessoal, é uma pesquisa
bem de ciência básica, tentando investigar como que o jejum e a realimentação afetam a reparação tecidual e potencialmente a supressão ou a iniciação de tumores. Ninguém aqui estava estudando se jejum aumenta o risco de câncer em pessoas. E o press release do MIT vai na mesma linha. Dietas de baixa caloria e jejum intermitente demonstraram ter inúmeros benefícios para a saúde. Podem retardar o início de algumas doenças relacionadas à idade e prolongar a vida útil, não apenas de humanos, mas em muitos outros organismos. Trabalhos anteriores do MIT mostraram que uma maneira de o jejum exercer seus efeitos benéficos é aumentando as habilidades regenerativas das células tronco-intestinais, o que ajuda o intestino a se recuperar de lesões ou inflamações. Então, reparem, pessoal, que todo o background prévio, o estado atual do conhecimento da ciência, pesa no sentido do benefício de jejum. Eu não estou aqui necessariamente dizendo que as pessoas precisam ou não precisam fazer jejum, não é esse o ponto. Eu estou tentando entender como que isso virou uma manchete, cuidado, o jejum pode causar câncer. Então, tentando entender, vamos pensar assim, ó. Acontece que o processo de reparação ou cicatrização dos tecidos pode ser um fator que participa da gênese de tumores, quando existem mutações. Vamos tentar explicar isso para vocês, eu acho que é importante para contextualizar esse estudo aqui. Existe uma teoria geral de como que o câncer surge, que diz que existe uma parte chamada iniciação, que depende do surgimento de mutações genéticas nas células, e depois existe uma fase chamada promoção tumoral. A promoção é quando algum estímulo faz com que aquela célula que já tem uma mutação deletéria prolifere. E aí aquela célula com mutação, se ela começa a proliferar, isso favorece o surgimento de outras mutações e pode acabar surgindo um tumor. Um exemplo bem clássico, conhecido na medicina, é o câncer de colo uterino. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar que uma das principais causas do câncer de colo uterino é o HPV, o vírus, aquele. E o HPV, ele provoca mutações lá nas células do colo uterino. Essas mutações são a iniciação. Mas não basta ter a mutação. Por que que o câncer de colo uterino costuma acontecer ali no colo do útero e não no resto da vagina ou dentro do útero? É porque bem no colo do útero existe um encontro do epitélio que vem de dentro do útero com o epitélio que vem de fora da vagina, e esse encontro costuma provocar um processo de constante renovação e crescimento daquele epitélio, e essa metaplasia que acontece ali, esse crescimento e transformação de um epitélio em outro, pode servir como promoção daquele epitélio que já sofreu uma mutação por causa do vírus. Então, os autores pensaram o seguinte: será que quando as células do intestino proliferam, quando o animal volta a se alimentar, será que isso poderia favorecer o surgimento de um tumor caso houvesse uma mutação? Olha a distância que isso tem de provocar medo nas pessoas de se elas pularem o café da manhã elas vão ter câncer. Tá, mas e aí nesse experimento que gerou as manchetes, o que foi que os autores do estudo fizeram? Eles pegaram camundongos, mas não era qualquer camundongo, tá, Sari? Eram camundongos geneticamente modificados. E a modificação genética que esses camundongos tinham era a presença de um gene supressor de tumor chamado APC, que é o gene da polipose adenomatosa familiar. Ele é um gene que, quando ele está mutado, quando há uma mutação nesse gene, 100% dos animais ou das pessoas que têm esse gene mutado vão desenvolver câncer de intestino. Mas no caso, eles fizeram um modelo de camundongos transgênicos em que só quando eles dessem um determinado remédio para esse camundongo, esse gene passaria a ser desligado. Então eram camundongos que é como se fossem normais, mas no momento que você administrava uma dose de um remédio para eles, é como se eles subitamente tivessem uma mutação naquele gene e passassem a ter um altíssimo risco de desenvolver tumores de intestino. Esses animais, então, foram colocados em um jejum de 24 horas. Ok, mas 24 horas de jejum para um camundongo não é exatamente a mesma coisa do que para um ser humano, eu imagino. Não é, e essa é uma observação crucial que ninguém fez.
nem no press release do MIT, nem mesmo no texto do estudo original que eu li, eu não encontrei essa observação. Mas olha só, pessoal, o metabolismo de um roedor é cerca de 7 vezes mais rápido do que o nosso. De modo que 24 horas de jejum para um camundongo seria o equivalente metabólico de um ser humano ficar 5 a 7 dias em jejum. Que não é exatamente uma coisa saudável e nem recomendada, né? Vamos combinar. Exato, e que não é o que a maioria das pessoas está fazendo ou sequer pensando quando elas pegam o jornal e vem uma manchete: jejum intermitente pode ser perigoso e causar tumores. A manchete não está deixando claro que foi um estudo em camundongos, muito menos que são em camundongos transgênicos que têm 100% de chance de desenvolver tumores com ou sem jejum, e muito menos que o jejum que está sendo utilizado ali equivale a uma semana de jejum para um ser humano. Mas tem mais. Os camundongos, eles foram colocados nesse jejum de 24 horas e depois eles foram realimentados por mais 24 horas e só então o gene esse foi desligado e eles passaram a ter um aumento do risco de tumor. Nestes camundongos que passaram por essa sequência que eu descrevi, 24 horas de jejum, depois 24 horas de realimentação para só então apagar a função desse gene supressor de tumor, estes desenvolveram mais tumores e mais rapidamente do que os demais camundongos. No entanto, quando os pesquisadores fizeram a mesma coisa, 24 horas de jejum, realimentação após 24 horas, mas só acionaram o desligamento desse gene 72 horas depois, aí já não houve um aumento na formação de tumor. Então, o que eles estão mostrando é o seguinte, que se você acionar um gene que sabidamente predispõe a câncer de intestino, exatamente 24 horas depois de um jejum de 24 horas em roedores, isso aumenta o número de tumores que esses roedores formam, embora a totalidade dos roedores do experimento formem tumores, porque eles têm uma mutação que provoca câncer em todos eles. Dá para entender, pessoal, que a relevância disso para humanos pulando o café da manhã é zero? Uma outra coisa muito importante da gente ter em mente é que no momento que esses camundongos recebiam esse remédio e o gene deles era desligado, esse gene era desligado em todas as células intestinais, na totalidade das células. E aí você fazia esse estímulo para a proliferação celular da realimentação exatamente 24 horas depois de acionar esse gene em todas as células. Isso não lembra em nada o que acontece nas pessoas normais, em que, eventualmente, mutações vão acontecer espontaneamente em células do intestino, mas vão acontecer em uma célula ou outra, não é em todas ao mesmo tempo e todas 24 horas depois de uma intervenção. Então, a ideia de que é muito perigoso você fazer um jejum, porque depois, quando você for realimentado, haverá uma proliferação maior das células, e se isso coincidir com uma mutação, veja, aqui eles provocaram a coincidência com uma mutação específica que provoca câncer em 100% dos animais, e isso foi ligado em 100% das células no momento exato. Portanto, eu repito, não há nada aqui que lembre nem de perto o que seria um jejum intermitente de pular uma refeição ou duas de vez em quando num ser humano que não tem uma mutação aí neste gene. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses e dizer para vocês que existe uma doença genética chamada polipose adenomatosa familiar. Nas famílias em que essa doença acontece, esse gene aí está mutado e 100% das pessoas portadoras disso aí vão acabar desenvolvendo câncer de intestino. O tratamento, em geral, é a colectomia total, a retirada total do intestino grosso. E mesmo nesses casos, eu ainda assim acho que esse estudo aqui não acrescenta nada. Por quê? Porque esse estudo provocou o desligamento desse gene nos camundongos apenas em um momento específico, 24 horas depois da realimentação. Já as pessoas que têm essa síndrome têm esse gene desligado desde que nasceram.
E no caso do jejum intermitente, se por um lado na realimentação as células do intestino proliferam mais, por outro lado, durante o jejum, elas proliferam menos. E por isso que o jejum é tão estudado como um mecanismo para ajudar na supressão de tumores. Então é muito diferente do que você fazer o gen desligar só na hora que as células estão proliferando. No mundo real, você tem os dois lados do jejum. Um aumento da proliferação na realimentação, mas uma redução da proliferação durante o jejum. Então, esse estudo aqui, ele não pode ser extrapolado nem mesmo para seres humanos que têm essa mesma mutação de nascença, vocês entendem? Ele realmente não tem nenhuma aplicabilidade que justifique manchetes em todos os jornais e portais de notícia. Onde que nós vamos parar, meu Deus? Como todo estudo que é publicado na Nature, esse estudo é muito completo e tem muitos experimentos que demonstram os mecanismos envolvidos. Basicamente, a realimentação provoca um aumento na proliferação celular e na síntese proteica das células tronco-intestinais. E se der o azar provocado nesse caso, de uma mutação que gera câncer acontecer justamente no momento da proliferação celular aumentada, a chance disso redundar num tumor aumenta. O que não é exatamente novidade para quem estuda câncer. Então, isso aí é o que o estudo mostra. A partir daí, começa, pessoal, uma cascata de especulações completamente freestyle, que ao fim e ao cabo chegam no bizarro: jejum intermitente pode aumentar a chance de tumores. Vamos lá, vamos recapitular. Por tudo que a gente sabe, jejum intermitente pode reduzir o risco de tumores. Não se pode afirmar, mas ao menos há dados até em humanos nesse sentido. Dados de estudos de ciência básica, mas enfim, eles apontam para uma redução. Outro problema é camundongos versus seres humanos, a gente já falou. 24 horas num camundongo é tipo 7 dias numa pessoa. Camundongos que têm uma mutação em todas as células, e não apenas em uma, como normalmente ocorre nos tumores espontâneos. E mutação essa que é ativada em um único momento, exato, do pós-jejum em todas as células ao mesmo tempo. Isso, obviamente, não vai acontecer no dia que você resolveu pular o seu café da manhã. É um estudo interessante do ponto de vista mecanístico, mas as aplicações disso no mundo real humano são rigorosamente zero. E agora eu quero ler para vocês uma partezinha que está na reportagem do Globo. É o que destacou Omer Yalmaz, professor de biologia do MIT e autor do novo estudo, em comunicado sobre a pesquisa. Quero enfatizar que tudo isso foi feito em camundongos, usando mutações de câncer muito bem definidas. Em humanos, será um estado muito mais complexo. Mas isso nos leva à seguinte noção: o jejum é muito saudável, mas se você tiver azar e ao se alimentar novamente depois de um jejum for exposto a um mutagênico, como um bife carbonizado ou algo assim, você pode realmente estar aumentando suas chances de desenvolver uma lesão que pode dar origem ao câncer. Pessoal, isso é chute, tá? Isso é chute freestyle total. Isso vai tão além do que qualquer coisa que esse estudo poderia sugerir. O estudo não testou a ingestão de mutagênicos após a realimentação, muito menos de algo específico como bife carbonizado. Isso são as crenças do autor. Sem falar que é muito diferente comer algo que possa induzir uma mutação em uma célula versus ativar uma mesma mutação altamente cancerígena em todas elas ao mesmo tempo. A CNN, por exemplo, acha que o estudo diz algo a respeito do que se come depois do jejum. Abre aspas. Estudo aponta contraindicação para a prática de jejum intermitente. Sério, pessoal, essa é a manchete da CNN. É interpretação livre. E depois da manchete está escrito assim: em camundongos, pesquisadores observaram que no período pós-jejum, a proliferação de células tronco-intestinais e a regeneração do órgão aumentam. Porém, dependendo do que se come e do perfil genético, isso leva ao risco de tumores. Pessoal, não dependeu nada do que se come. Os camundongos todos comeram a mesma ração, ninguém testou nada do que se come. O estudo não era sobre o que se come. E o estudo não era em humanos também, Exato. E também não usava bifes carbonizados. Assim, é tudo tão bizarro e tão errado. Ele simplesmente é um estudo interessante para quem faz ciência básica, mostrando que
A proliferação celular exagerada após um jejum equivalente a 7 dias em camundongos com uma mutação que produz câncer em 100% deles pode facilitar o surgimento dessas células cancerosas. É isso que ele mostrou. Não tem nada que ver com jejum intermitente da forma como a gente o compreende em seres humanos normais que não são transgênicos. E quem quiser saber mais sobre jejum, sobre esse assunto, ele é um assunto que regularmente aparece lá na área de membros do blog. Tem postagem sobre outras manchetes bizarras envolvendo jejum, mas também sobre a utilidade do jejum no tratamento do diabetes tipo 2. E vocês podem conferir em drsolto.com.br. E claro, né, o que vocês vão encontrar lá é baseado em evidência, e quando é minha opinião, eu deixo claro que é opinião, e não esse grande telefone sem fio de manchetes bizarras que mal tem contato com o estudo em si. E falando em área de membros, está chegando o dia da nossa aula sobre os novos adoçantes. Vai ser agora no próximo dia 17 de novembro, domingo. Eu me refiro aqui a coisas como açúcar de maçã e aqueles adoçantes com fibras que alegam não ter impacto glicêmico e serem melhores do que os polióis. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse tipo de adoçante, e quem faz parte da área de membros vai poder conversar comigo, mandar suas dúvidas sobre isso, e quem tiver interesse pode fazer a sua inscrição lá em drsolto.com.br e ganhar acesso a essa aula, que vai ser um bônus para todos os assinantes. E aqui no podcast tem mais 2 episódios sobre jejum, que quem tiver interesse pode ouvir gratuitamente. Um deles é o jejum letal e o outro é jejuar ou não jejuar. A gente vai deixar os links nas referências e também para quem está cadastrado em drsolto.com.br/podcast. Para encerrar, um pedido encarecido para os meus amigos jornalistas. Pelo amor de Deus, vamos evitar de colocar nas capas dos portais, nas manchetes dos jornais, estudos de ciência básica feitos em roedores, cujo significado clínico evidentemente não é de interesse coletivo. Não é só porque uma universidade faz um press release que vocês têm que colocar isso para a população. Isso só cria confusão, isso só cria caos, e isso acaba erodindo, inclusive, a confiança que as pessoas têm na imprensa profissional. É ruim para todo mundo. Vamos evitar isso aí, pessoal. E vocês que gostaram aí do episódio, encaminhem para aquelas pessoas que estão mandando para vocês essas manchetes dizendo, viu, ó, precisa comer de 3 em 3 horas, caso contrário vou ter câncer. Podem mandar o episódio e tranquilizá-las. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.